E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje, de mais uma edição especial de Princípio Econômica, a gente vai falar sobre a política e economia do Star Wars. Hoje a gente vai falar sobre a questão política em relação à história do Sith, que é uma parte importante na história. Até no fundo, eu vou deixar um gameplay do meu irmão jogando Star Wars. É. Então, esse aqui é o Battlefront 2, por sinal. Tem uma história muito boa. Porém, o que a gente vai falar aqui é um pouquinho antes. E a minha base vai ser um livro chamado Essential Chronology. Seria a cronologia essencial de Star Wars. Então ele começa desde o início de tudo até a República. Ele não fala sobre caras como Darth Revan ou a Alta República e várias questões que são consideradas não canônicas. Acho que o foco do livro, de novo chamado Essential Chronology, ele foca mais nas questões canônicas dos filmes e coisas relacionadas aos livros principais, provavelmente. Mas o foco são questões canônicas. Eu não falo sobre alguns temas que normalmente você esperaria. Mas hoje a gente vai focar nem no Império, a gente vai fazer outro vídeo somente sobre o Império. Hoje vai ser exatamente só sobre a história do Sith. Então, no começo do livro, eles vão falar sobre a pré-república, né? Que começou, né, em Coruscant. Então, no sistema chamado Corellian System, perto de clusters de buracos negros conhecidos como Maw. A gente vai ver posteriormente também que vai ser importante. Vão ser usados do Império também, em parte na construção da Estrela da Morte e tal, da Death Star. E o livro vai falar sobre essa questão de Coruscant, né? E eu não lembro a data exatamente que tava ali. Era 20 mil anos antes do Império nascer, 15 mil. Mas era dos Zels, então os predecessores dos humanos. Embora no livro do Sith, a margem, o Palpatine, o Darth Sidious, né? Ele escreve I heal. Então, não sei se a pronúncia, deliberadamente, eles quiseram colocar uma falha linguística na pronúncia. Se é I heal ou zero. Seria esquisito. Mas eles lutaram contra os Taungs, parece que eram povos que já eram oriundos da área. Os Taungs perderam, eles foram desertados para diversos planetas. Eles eram uma raça guerreira, né? E aí no fim eles pararam em Mandalore. E eles são os predecessores do Mandaloriano, né? E até se você ver no livro do The Hunter Bounty Code, você vai ver que no final, que fala sobre a história de Mandalore. Se você não sabe, no Disney Plus tem a série, né? Mandaloriano, tem 2 temporadas. Tem até o Baby Yoda e tal. Mandalore foi devastada pelo Jedi em uma batalha específica. Depois da Guerra do Sith, né? Depois que os Sith foram derrotados, né? Que eu falei no último episódio. Teve umas tretas dos Mandalorianos com o Jedi. Eles saquearam o Templo do Jedi também. Eles meio que pediram, mas basicamente a República foi lá e destruiu Mandalore e fez as suas terras ficarem incultiváveis, né? É o que The Bounty Hunter Code fala, né? Porém, os Tangs, eles são os principais descendentes, embora não descendentes do ponto de vista de DNA. Mas dos povos que eles dominaram, eles foram conhecidos posteriormente como os de Mandalore. Tem até a língua específica e tal. Então, talvez seja por isso também que os de Mandalore têm um receio contra a República, tanto nessa questão mais antiga dos Tangs versus os Els em Coruscant, e posteriormente na batalha
que a República ganhou sobre Mandalor, né? E destruiu Mandalor completamente. Também, nesse contexto, vai ter o que é chamado de Hutt Space. E vem aquela história do Jabba the Hutt que aparece no filme. Na verdade, a Leia e o Han Solo destroem esse sindicato criminal, né? Que é os Hutts. Eles vão começar a criar um império deles próprios, né? Outro cara forte naquela época era chamado de Shin, o Déspota. Também era muito forte. E parece que os The Hutts e o Shin estavam lutando pela posse de uma clã chamada Ciclata. Enfim. Teve várias batalhas com relação a isso. Mas os Hutts, eles continuaram fortes por muito tempo mesmo. Por viajando. Posteriormente teve um desenvolvimento, né, o que é chamado de hiperespaço, né? Em que era possível usar aquelas rotas de hiperespaço para você poder navegar mais rápido, né? O que é análogo ao que a gente chama hoje, na época do século XVIII, mais ou menos, como eras das grandes navegações para nós, né? Na vida real. Assim como as grandes navegações são importantes para esse descobrimento das Américas, da Austrália e outras regiões oceânicas, né? Também tem um desenvolvimento na questão de engenharia, questões relacionadas a isso. Eles também tiveram essa revolução relacionada ao hiperespaço no contexto. A República, né, que foi muito importante para o crescimento da República. Depois disso, teve o que é chamado de... Lembrando que eu estou citando o livro Essential Chronology. Vou deixar na descrição para você poder ler. Tem umas 200 páginas só. Embora é bem denso. Depois vai ter o que é chamado de The Great Hyperspace War, que foi contra o Sith. E aí... já falei no último episódio sobre o nascimento do Sith de uma certa forma. Eu não vou me repetir o que eu já falei. Mas basicamente, você vai ter uma série de guerras que vai gerar, no final, a Batalha de Russa. Que vai ser quando os Sith vão ser derrotados, só vai sobrar Darth Bane. E ele vai começar a regra de 2. Porém, antes disso, teve todo um processo em que, quando os Siths perderam, depois dos 100 anos de escuridão, que os Siths que eram parte do Jedi, eles se demandam. Teve o grande cisma, né? Teve 3 cismas, pelo que eu sei. Mas eles se separaram da ordem, foram pra Corriban e se juntaram com uma espécie chamada de Sith, que são os caras vermelhos, e fizeram a civilização lá. E o livro vai falar dessa questão de que por um tempo eles meio que perderam contato e posição com a República. Então já tinham meio que perdido uma batalha, eles queriam vingança, né? Eles tinham perdido contato depois de alguns milhares de anos com a República. E meio que eles faziam o próprio reino deles. Era mais ou menos assim. Uma coisa que vai acontecer também é que, mesmo depois disso, vai ter muitas guerras civis entre os Sith. Talvez esse seja o principal erro deles, né? Acho que a principal razão pra gente pensar logicamente os Sith sempre perderem pra República é que eles brigavam muito entre si. Embora na Batalha de Russa esse não foi o caso. Mas basicamente cresceu essa civilização, né? E parece que eles estavam muito distantes da República, né? Eles vai citar, por exemplo, a rota a Berliner Trade Route, que vai ser mais ou menos onde vai estar a borda da República, mais ou menos. Então, por muito tempo eles não tinham contato, esses grandes inimigos, né? Até que aconteceu uma coisa de exploradores chamado Gavi e Jori Daragon.
fizeram grandes navegações aí, explorações e mapeamento da galáxia ali. O livro vai contar sobre como eles chegaram em Corriban. Quando eu tava lendo, eu já esperava isso, né? Obviamente, os Sith, eles não gostam de intrusos, né? Estranhos. Os caras é meio mal, né? Então eles já aprenderam os dois. E eles ficaram sabendo da existência da República. Que os dois tinham coordenadas da República. E os Siths, eles não sabiam que ainda tinha essa força relacionada ao Jedi. Que ainda estava forte e viva. E eles, somente Naga Shadow, que é um Sith bem importante, ele nutriu entre a cúpula política do Sith essa questão de atacar a República o quanto antes. Do lado da República, eles não imaginavam que esse era o caso, eles não tinham nenhuma informação com relação a isso. Então, eles prenderam tanto o Gavi quanto o Joari Dragon e foram atacar, no caso, a própria República, né? É bom citar que naquela época, antes disso, teve uma guerra civil com um cara chamado Marka Ragnos, que vai ser importante posteriormente. Que ele morreu, que ele era o líder principal. Isso gerou vários conflitos internos ali entre os Siths e várias facções que lutavam pelo poder, só que meio que não tinha alguém que ficava no poder tão facilmente. Então, isso antes disso, né? Antes disso que eu falei. Então, eles eram instáveis, né? Politicamente, que a gente possa dizer. Mesmo em Corriban mesmo. Então, prenderam esses dois, orquestraram esse ataque que seria totalmente impossível de prever no caso da República. E eles não tinham nenhum interesse de paz nesse contexto, né? Eles só queriam derrotar a República de todo jeito. Eles tinham aquele sentimento de rancor em relação a eles perderem antigamente na história e sair de Coruscant, enfim. A questão é que eles só não teriam ódio como um bom Sith, né? E aí o Tribunal do Sith sentenciou a Gavi e a Juri à morte, né? Mas no caso eles na verdade usaram deles, o Naga Shadow, pra conseguir ir até a República, embora mesmo conseguiu dar um sinal de alerta pra ela. E posteriormente acho que o Juri foi tentar falar com a República e falar que os Siths estavam vivos, que eles estavam em Corriban, que eles estavam com o Império muito forte e que eles iriam atacar. E muitos não acreditaram. Isso é interessante porque a República sempre comete muitos erros, né? Embora ela seja melhor que o Império ou que os Siths. Obviamente o Império dos Siths é muito pior que a República. Extremamente instável politicamente, então economicamente seria um pesadelo que Siths governasse. Seria simplesmente como mongóis governando, né? Não que os mongóis não tiveram por um tempo estabilidade, mas pensa numa estrutura que não tem longo prazo. Roma dominou por séculos, né? Os mongóis não, por um motivo. Os britânicos governaram por séculos suas colônias, seu império, que eles eram estáveis. Eles tinham controle das suas colônias, eles tinham um sistema que ao menos funcionava, embora por várias razões eles foram imorais em várias das suas colônias, especialmente na Índia e na África do Sul. Mas ponto que posteriormente alguns Jedi aceitaram essa visão de que eles iriam atacar e aconteceu a guerra chamada Hyperspace War. Então o Naga Shadow foi com tudo pra cima dos
da República. Aconteceu uma guerra entre, entre naves, né? Não foi em terra ou coisa do tipo, inicialmente. Então, depois que a República e os líderes políticos de Coruscant viram que tava dando merda, eles lutaram. E no fim ganharam essa guerra, né? Então a Great Space War foi vencida pela República. E um dos Jedi, por exemplo, ele guardou muitos recursos relacionados à livraria num lugar chamado Osso, que era uma livraria com vários, não sei se o nome, holocrons, com informações com relação ao Sith, com relação ao Jedi também. Uma grande livraria enorme. Já tinha sido profetizado que ele teria uma livraria grande. Enfim. Outro cara importante é o Freedom Nage, posteriormente, né? Que também vai ser um Sith. Vai governar sobre uma certa região. Depois da sua morte, o seu corpo vai ficar com um grande... vai ficar num caixão com um grande foco de energia Darkseid nele, né? E vários indivíduos daquela região que manjavam de Darkseid, né? Usavam dessa energia pra ter força de tanto cara que era forte. Né? Ele também era conhecido por domesticar bestas voadoras e coisa do tipo pra uso próprio, né? Enfim. Só que depois tudo vai mudar. Quando a gente vai ter o que é chamado de o nome principal é o Ezar Kun. É alguém que foi Ezar Kun. Ele era um Jedi. Que ele vai ser enganado pelas reminiscências do Nagashed pra virar pro Darkseid e ser um dos piores inimigos da República. Um exemplo tipo Darth Vader da vida, né? Por isso que o Yoda sempre fala contra essa questão, porque ele sabia da história em relação a esses caras, né? Então, tem um evento também antes relacionado ao Jedi, o sistema Alderaan. Os Jedi já tinham uma questão, antes do Ezar Kun, antes de falar dele, já tinha uma questão de ajudar outros povos, né? Uma questão de expansão com relação à relação política com outros povos em tentar ajudar. É tipo um sistema político no estilo... não sei como dizer, social-democrata. Creio que é um ponto em comum que é difícil de ser retirado, que a maioria dos elementos da República são de sociais-democratas. E eles tentaram ajudar esse tema de Alderaan e meio que eles foram enganados. A pessoa que tava... A rainha de lá enganou eles. Na verdade queria dominar todo mundo lá. Depois os Jedi lutaram de volta e ganharam, enfim. O ponto é que a política deles sempre agia contra eles na prática. E esse é um exemplo, é o único exemplo que a gente tem nessa parte da história. Mas várias vezes ao longo da história, os Jedi eles vão cometer erros inocentes, tentando ajudar sempre, né? No estilo social-democrata da vida, que vão ser um problema para eles mesmos. Então, esse na verdade é um dos maiores problemas. Mas isso é uma coisa que aconteceu no sistema Alderaan, no caso. Então, no caso do Exar Kun, né? Ele vai meio que ir pro lado negro da força, né? Ele... No momento ali que ele tava quase morrendo, meio que Nagar Shadow apareceu pra ele.
E falou que não e tentou arrastar ele pra esse lado. Ele já era um cara mais pra essa vibe. Já era mais violento e tal, que os outros Jedi. E ele começou a estudar sobre os Siths, né? Ele meio que fingiu que tava fazendo arqueologia na história dos Siths. Pra aprender mais. Com motivos, obviamente, pacíficos. Mas na verdade ele queria aprender como funcionava. Ele começou a estudar a própria ordem ali. Tudo que ele podia. Assim como o Conde Dooku depois. E começou a achar interessante os ensinamentos que estavam ali. Só que ele não ia fazer isso. Ele não tinha uma intenção tão grande assim inicialmente. Só que no momento ali que ele tava quase morrendo, ele pediu ajuda pro Nara Shadow, que apareceu pra ele. Só que ele falou, eu só te ajudo se você virar um Sith. Se você virar um Dark Side. Aí ele aceitou mentindo, né? Vou aceitar, mas não vou fazer. Mas outra vez, era a mesma situação. E no fim, ele foi enganado. Nesse caso, pelo Freedom Ned também. Ele achou a tumba do Freedom Ned, que também apareceu pra ele. E aí, tanto o Naga Shadow como o Freedom Ned acabou influenciando nele, né? Fazendo ele ir até Yavin 4. Onde ele tinha sido isolado, o Naga Shadow, na Jungle Moon. O Exar Kun descobriu esse lugar, esse misterioso templo em Yavin 4. Que tem nos jogos e tal, você pode ver. Onde estavam os descendentes dos Massassi, que capturaram ele. E pra conseguir soltar, ele teve que pedir ajuda. E depois disso ele virou um Sith. Ele ficou mal, né? Aí dominou os povos que estavam ali, nos Massassi e tal. E foi pro Dark Side, né? E ao longo da história a gente vai ver que sempre os Siths, eles não sempre vão querer serem contra os Jedi. E outro cara que vai ser importante vai ser um cara chamado Ulic. O Ulic vai meio que se aliar com o Exar Kun juntos. E vai ser as reminiscências do Mark Ragnon que vai fazer eles irem pro Dark Side ainda mais juntos. Só que depois o Ulic vai virar bonzinho de volta. Ele vai pro lado da luz. Sempre tem essa questão, né? O Revan, por exemplo, era toda hora ele ia pro lado do outro, né? Porque eu vou falar do episódio. Nesse livro do Essential Chronology, eles não falam sobre o Darth Revan. Também teve essas distinções constantemente. E olha que na verdade ele foi pro lado do Dark Side por causa de que um amigo dele tinha morrido. E numa hora pra vingança, eu acho que ele ficou bravo e começou a ter essa violência mais forte nele. No fim eles ficaram juntos, né? Então, mas o Mark Ragnos que fez eles se juntarem. No fim começou o que foi chamado de The Sith War, que foi em 1996 BBY. Tanto o Exar Kun quanto o Ulic, que o nome dele completo é Ulic Qel-Droma, consolidaram suas forças ali. Estavam planejando ali atacar, provavelmente Coruscant. E aí, no caso, até o Exar Kun tem uma parte que ele mata o mestre dele. E na verdade ele acho que ele faz isso quando ele vai salvar o Ulic. O Ulic vai ser preso. Ele não vai se arrepender dos seus atos. Tipo, totalmente corrompido mesmo. Ele não vai se arrepender do que ele fez. Feito pro Dark Side. Ele vai ser julgado pelo Jedi ali, pela República. O Exar Kun vai chegar com tudo. Quebrando tudo. Forte pra caramba. Derrota o mestre dele. Mata o mestre dele. E resgata
o Ulrich, né? Só que o Ulrich naquele momento, ele meio que, na batalha ali, ele viu que ele fez muitas vítimas, né? Ele meio que se arrepende. Posteriormente, ele realmente vai se arrepender desses seus pecados, né? Só que isso gerou a Sith War, que eu já falei. A Guerra Sith, uma delas, né? Uma coisa que aconteceu também é que o Exar Kun, ele enganou duas pessoas pra meio que fazer um plano pra destruir. Foi construído por um dos Jedi em ossos daquela livraria enorme, com todos os holocrons possíveis e imagináveis. E no caso, o nome dessa pessoa era Carlos, eu esqueci o nome delas. Sagrado e Alema, em 3.996. E aí, no caso, eu só baseei em A24, né? Mas ele fez esses dois, enganou eles dois pra pegar uma arma específica ali. Acabou explodindo e destruiu ali vários sistemas estelares. E acabou que explodiu ossos, que era a intenção de Exar Kun, né? Posteriormente, o Ulrich muda de lado. E o Exar Kun, ele acaba ficando preso numa região de A24, parece. Isso vai ser achado por estudantes do Luke Skywalker posteriormente, né? Então, é isso que aconteceu. O Exar Kun foi preso, no caso, né? Então, ele... No grande templo, lá, ele ficou preso, prendeu ele mesmo, no ponto focal das pirâmides ali de A24. As forças Jedi foram lá, bombardearam tudo. Aí ele drenou os poderes dos seus escravos Massassi, né? E no fim ele ficou preso. Isso que importa. Ele acabou se prendendo. Isso foi achado por estudantes do Skywalker posteriormente. Está na página 17 do livro Essential Chronology. E vai falar sobre outras questões, por exemplo. Posteriormente, essa guerra do Sith. Que acho que nem fazia sentido a gente falar no momento. O que aconteceu é que tiveram novos Siths posteriormente. Vai falar que 2.000 anos antes do Império, um Knight Jedi, né? Um Cavaleiro Jedi, quebrou os ensinamentos do Conselho. Assim como Exar Kun começou a aprender mais sobre essa questão. E uma coisa que aconteceu também, que na época que o Exar Kun começou a ir pro outro lado, né? Ele falava nos templos Jedi com outros Jedi. Ele ensinava pra eles sobre o Dark Side, né? Meio que ele pegava muitos seguidores que iam com ele pra aprender mais sobre essa questão. E ele fazia os exercícios dessa forma. Então tinha muito essa questão de você enganar, né? Enganar não, né? A filosofia que eles acreditavam, de você ludibriar outros pra ir pro seu lado ruim, né? Só que mesmo depois de todos esses anos, depois da batalha, que eu já falei, né? Então, das grandes guerras Sith, com o Exar Kun e com o Ulrich. Então, primeiro tem de 5.000 anos BBY, que é a grande Hyperspace War. Tem essa, que é a The Great Sith Wars. E tem a de agora, que é com vários Siths que surgiram posteriormente. Ele se constrói Korriban, o planeta deles e tal. Como o livro fala. Só que tudo se une na Batalha de Ruusan, que eu já falei no último episódio, onde Lord Sith chamado Khan vai pegar muitos
Siths pra chamar como Dart, né? Ele constrói uma irmandade chamada Irmandade da Escuridão, né? Ou Brotherhood of Darkness. No caso, quem fez isso foi o Lord Gun, com vários Siths bem fortes. A Darth Bane era provavelmente um deles. Não dos principais, né? Pra guerrear por vários momentos aí com a República. Teve batalha no Coruscant, eles ganharam duas batalhas apenas. Teve uma que foi também conhecida como a Batalha de Coruscant, que eles ganharam. Porém, o que vai definir tudo vai ser a Batalha de Busan, na página 20, que vai falar sobre como eles estavam cercados, não tinha mais pra onde fugir. Um cara chamado Lord Hot esperando que eles se rendessem condicionalmente. Ao invés disso, vai chamar de Evil Khan no inglês aqui. Ele vai pegar seus discípulos, fazer uma barricada e fazer algo chamado Toff Bomb, ou bomba de pensamento, só que é chamada de Toff Bomb, que basicamente vai fazer uma explosão tão grande que destruiu tanto os Sith quanto os Jedi, embora ele basicamente extinguiu os Sith totalmente. Podiam ter se rendido, né? De repente poupassem ele, enfim. O ponto é que só Darth Bane, que tem os 3 livros do Bane, sobreviveu. Basicamente essa é a história do Sith do contexto do Essential Chronology. Não fala sobre o Darth Revan, sobre... Tem outro também que é muito importante na República Antiga. Tem 2 Repúblicas antigas, dependendo da cronologia que você tá, né? Tem a Old Republic, que é baseada no jogo do Star Wars, da Old Republic. E tem a próxima Old Republic, que é antes do Império, mas são repúblicas diferentes. E entre elas tem a chamada High Republic também. E tem outros... Eu acho que é Darth Vitiate, por exemplo. Não cita nesse livro Darth Vitiate. Provavelmente porque ele é do Legends. Eu creio que o livro tenta ser o máximo canônico possível. Eu não sei se outras cronologias incluem o Legends, que no caso incluiria Darth Revan e o Darth Vitiate, que são extremamente importantes. Se eles fossem considerados canônicos. Mas... eu creio que essa é a história canônica em relação a os Siths, né? Mesmo posteriormente, a República teve problemas para lidar com sua política, né? Que constantemente estava cada vez mais empobrecida. E quando eu digo que a República se empobreceu, ela se empobreceu por causa do Senado. E começou a ser fraco, tanto do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista constitucional, provavelmente. Embora não fale muito disso no livro. Nos livros em si, né? O livro vai falar sobre como o Senado vai ficar mais fraco. Tá vendo uma paz tão forte que eles basicamente não começaram a se observar tanto, né? Vai ter até um grande exemplo que vai acontecer de naves que vão ser... como se diz? Que vão ser totalmente... tipo, os caras pegaram um vírus da nave e meio que destruiu totalmente várias outras naves que estavam nas rotas de espaço, né? Cada vez mais as pessoas perdiam a confiança na República, né? Mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Um ponto importante depois disso, que também tem a ver com Darkseid, é de 600 a 400 BPY, né? Que vai ser o que é chamado de Dathomir Witches, né? Que vão ser um grupo, né? Que são bem fortes, por sinal. Que aparecem nas séries e tal.
também vão ser aliados ao Darkseid. O principal líder desse grupo vai escrever parte do livro dos Siths. Vai ter uma hora que o Mestre Yoda, por exemplo, vai fazer uma negociação de paz, né? Como diplomata. O livro dos Jedi do Path Order. Nas margens ele escreve com negócio de diplomacia, né? Basicamente ele vai fazer essa diplomacia pra fazer esse contrato de paz com ela, né? Mas no fim, no livro Essential Chronology, essa é a história dos Siths totalmente. Então, como eu disse anteriormente, a República ela cada vez mais fica diluída no seu poder político, a ponto de ela permitir que até um Sith toma o poder do Conselho do Senado. O Palpatine, né? Enfim. A frota que eu disse que aconteceu aquilo ali do vírus é a chamada de Katana Fleet. Que fez com que 199 naves fossem destruídas para serem descobertas somente depois de um século. Na página 21. Do Essential Chronology, né? Enfim, é isso. Tá, as referências tá na descrição. No próximo episódio a gente vai falar somente sobre o Império. Então, o objetivo é falar sobre a história. O Star Wars vai falar também sobre as questões políticas associadas a ele. Então, no próximo episódio.